O jipe sacolejava conforme os 5 estudantes de arqueologia avançavam pela estrada de terra, cortando o coração das montanhas de Minas Gerais. O céu estava cinzento, uma névoa fina se erguia do solo úmido, e a floresta parecia observá-los. Vila das Almas não constava em nenhum mapa moderno, mas era o destino deles. Daniel, o líder do grupo, ajustou os óculos e olhou para a tela do GPS pela 4ª vez. Nada. O sinal desaparecera meia hora antes. No banco do carona, Luísa, a mais sensível do grupo, apertava os braços, sentindo uma inquietação crescente. Eu não gosto desse lugar, murmurou ela. É só um vilarejo antigo, Luísa, rebateu Gabriel, cético. Você fala como se fossemos escavar um cemitério indígena amaldiçoado. O motorista, um homem idoso contratado na cidade mais próxima, soltou uma risada sem humor. E quem disse que não é? Comentou, sem olhar para eles. Lugar velho tem história, moço. Mas algumas histórias deviam ficar enterradas. O silêncio tomou conta do carro até que o jipe parou. Eles haviam chegado. A floresta se abria em um descampado onde as ruínas da Vila das Almas se espalhavam como ossos de um gigante esquecido. Restavam apenas pedras musgosas e fragmentos de construções antigas. Mas havia algo errado naquele lugar. O ar parecia pesado, carregado de uma umidade que grudava na pele. O grupo começou a montar acampamento perto das ruínas. Enquanto descarregavam o equipamento, um senhor idoso da cidade, que os acompanhará até ali, os observava com os olhos estreitos. Ele se aproximou devagar, apoiando-se em um cajado retorcido. Não escavem muito fundo, disse, em tom sério. Tem coisa que deve ficar enterrada. Antes que Daniel pudesse perguntar algo, o velho se virou e desapareceu entre as árvores. As escavações começaram ao pôr do sol. Rafael e Beatriz, os mais experientes na técnica de escavação, trabalharam em uma área onde o solo parecia mais macio. Não demorou até que encontrassem algo, fragmentos de cerâmica com símbolos estranhos. Luísa, ao observá-los, sentiu um arrepio subir pela espinha. Isso não parece colonial, disse, tocando os desenhos desgastados. Talvez seja alguma influência indígena, sugeriu Beatriz. Mas sua voz traía incerteza. Foi então que Gabriel, escavando a poucos metros dali, prendeu a respiração. Ele havia encontrado ossos. Isso é um humano? Perguntou Daniel, ajoelhando-se ao lado do colega. Sim. O mais aterrador, porém, era a disposição dos ossos, estavam organizados em um círculo perfeito, como se tivessem sido colocados ali de propósito. E no centro do círculo, havia uma pedra ritualística coberta por inscrições corroídas pelo tempo. Luísa estendeu a mão para tocá-la, mas algo dentro dela hesitou. Seu coração martelava no peito. Não faz sentido, murmurou Daniel. Os registros dizem que este vilarejo desapareceu sem explicação, mas isso aqui indica rituais. O que realmente aconteceu aqui? Sem respostas, decidiram catalogar os achados e continuar no dia seguinte. O grupo se recolheu em suas barracas, mas Luísa não conseguiu dormir. O sono de Luísa foi tomado por um pesadelo. Ela se viu dentro de uma casa de pedra iluminada por velas. O ar cheirava a ervas queimadas e ferro quente. No centro do cômodo, uma mulher de cabelos negros e olhos dourados sussurrava palavras numa língua desconhecida. Sua voz era hipnotizante, mas também terrível. As palavras ecoavam em sua mente, um cântico ancestral que fazia seu peito vibrar. Então, a mulher ergueu a mão e apontou para ela. Venha. Luísa acordou com um grito sufocado, sentindo o gosto de terra na boca. Seu corpo tremia, a pele gelada. Tentou se acalmar, mas ao levantar a mão, seu estômago revirou. Suas unhas estavam sujas de terra. Como se ela tivesse escavado algo enquanto dormia. Na manhã seguinte, Rafael encontrou pegadas ao redor das barracas. Mas havia algo errado. As pegadas começavam normais,
humanas. Mas a cada passo, iam mudando até terminarem em algo que ele não conseguia identificar. Algo que não era humano. O sol mal havia nascido quando Luísa despertou ofegante, sentindo o corpo gelado apesar do calor abafado da mata. O sonho ainda pulsava em sua mente, a mulher de olhos dourados sussurrava, suas palavras incompreensíveis, mas cheias de uma promessa sedutora. Sentiu algo estranho em suas mãos, quando olhou, percebeu que suas unhas estavam cheias de terra. Seu coração disparou. Ela havia saído da barraca durante a noite? Levantando-se, encontrou Rafael do lado de fora, com um olhar preocupado. Luísa, vem ver isso. Ela seguiu o amigo até a entrada da escavação, onde os outros 3 estudantes já estavam reunidos. No chão, ao redor das barracas, havia pegadas que começavam como humanas, mas se transformavam em algo mais animalesco. Como se dedos alongados e afiados houvessem se cravado na terra. Isso é brincadeira de algum de vocês? Gabriel perguntou, cruzando os braços, tentando parecer cético, mas sua voz tremia levemente. Por que faríamos isso? Rebateu André, franzindo a testa. E desde quando pegadas humanas viram isso? O grupo ficou em silêncio. Apenas o som das folhas farfalhando ao vento e dos passarinhos cantando ao longe preenchia o ar. Algo os observava naquela floresta, e não era um animal comum. Tentar ignorar a situação era fácil. Eles estavam em uma escavação arqueológica, e Rafael e Gabriel insistiam que havia uma explicação racional para tudo. Assim, seguiram cavando. No final da tarde, Luiz encontrou algo estranho debaixo da pedra ritualística. Era um caderno de couro desgastado, que se desfez parcialmente ao toque. Folheando as páginas preservadas, encontrou trechos que gelaram seu sangue. Não foram queimadas. Foram seladas. E agora, vocês as libertaram. Isso tem que ser uma piada, murmurou André, lendo as palavras ao lado de Luísa. Mas não parecia. O diário falava de mulheres acusadas de feitiçaria que não foram mortas, mas aprisionadas por um ritual esquecido. E que, se fossem perturbadas, trariam de volta o terror ao mundo. Naquela noite, Luísa sonhou de novo. Dessa vez, a mulher não sussurrava. Ela olhava diretamente para ela, um olhar tão intenso que parecia perfurar sua alma. Você pode conhecer o que foi esquecido. Basta aceitar. Ela acordou com um grito, despertando os outros. O ar dentro da barraca estava denso, pesado, como se alguma coisa tivesse estado ali, a observando dormir. No dia seguinte, decidiram explorar uma parte da vila que ainda não haviam escavado. Gabriel, o mais cético do grupo, andava à frente quando parou abruptamente. Seu rosto estava pálido. Isso é impossível. Diante deles, uma casa colonial de madeira estava intacta. Como se tivesse sido construída há pouco tempo. Isso não faz sentido, disse Rafael. Qualquer estrutura deveria estar em ruínas. Luísa olhou para a porta entreaberta. O vento fazia-a render de maneira fantasmagórica. Contra tudo que a razão lhe dizia, ela sentia que precisava entrar. O grupo hesitou, mas, no fim, decidiram explorar o interior. O cheiro de queimados atingiu imediatamente. Era como se algo houvesse sido incinerado ali dentro. No fundo do cômodo, havia um espelho. Sujo, coberto de poeira e manchas escuras. Mas quando se aproximaram, o reflexo os fez recuar. Eles não estavam se vendo. Ou melhor, seus rostos eram diferentes. Luísa segurou um grito ao perceber que seu reflexo era o de uma mulher do século XVIII, vestida com trajes antigos, com um olhar de desespero. Um arrepio percorreu sua espinha. De repente, um sussurro ecoou no ar. O passado nunca morre. Ele apenas espera. O espelho trincou. O grupo saiu correndo da casa, ofegante. Mas, quando olharam para trás, perceberam algo ainda mais aterrorizante. Pegadas.
Elas circundavam a escavação. Mas nenhuma delas pertencia ao grupo. Naquela noite, Luísa se tranca na barraca, tremendo. Mas, pouco antes de dormir, houve um sussurro bem ao lado de sua tenda. Luísa. Quando abre o zíper da barraca, não há nada ali. Apenas a floresta escura. O ar estava denso naquela noite. A lua, alta no céu, parecia mais escura do que o normal, como se estivesse coberta por um véu invisível. O grupo estava tenso, os olhos cansados e os nervos à flor da pele. Desde que haviam encontrado o antigo diário, nada parecia normal. As vozes sussurrantes na mata, as pegadas misteriosas e o desaparecimento de Rafael tornavam a situação insustentável. Luísa era mais afetada. Seu comportamento estava diferente. Os outros a viam murmurando para si mesma, os olhos fixos no vazio, como se estivesse escutando algo que mais ninguém podia ouvir. Gabriel tentou confrontá-la durante o dia, mas ela apenas sorriu de maneira inquietante e voltou a se afastar do grupo. Daniel, o líder da equipe, sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Rafael ainda estava desaparecido, e o sentimento de culpa o corroía. Ele pegou novamente o diário, virando suas páginas amareladas e desgastadas. Leu em voz alta para os outros. No século XVIII, 7 mulheres foram acusadas de feitiçaria e sentenciadas à fogueira. Mas antes de morrerem, realizaram um ritual proibido, prendendo suas almas na terra e esperando o momento certo para retornar. Daniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Continuou lendo, o coração batendo acelerado. Aquelas mulheres nunca foram queimadas. Foram seladas dentro da vila, e qualquer um que quebrasse o selo pagaria o preço. As palavras pareciam vibrar na sua mente. Se aquilo fosse verdade, eles haviam cometido um erro fatal ao escavar aquele lugar. A noite caiu como um manto sobre a vila esquecida. O vento soprava entre as árvores, mas o som que trazia consigo não era apenas o do farfalhar das folhas. Daniel sentia que estavam sendo observados. De repente, um grito. Era Ana. Todos correram até a clareira onde ela estava. Seus olhos estavam arregalados, o rosto pálido como um papel. As roupas. Murmurou, apontando para o chão. Lá estavam elas. As roupas de Rafael, jogadas sobre a terra seca. Mas o pior era o sangue. Pingos escuros e espessos manchavam o tecido. Havia também um sulco profundo na terra, como se algo tivesse sido arrastado para dentro da mata. Não podemos ficar aqui, gritou Gabriel, os olhos selvagens de medo. Daniel tentou manter a calma. Precisamos sair. Agora. Eles pegaram apenas o essencial e correram. Mas a vila não queria deixá-los ir. As trilhas que antes levavam para fora da vila agora terminavam em lugar nenhum. A vegetação parecia ter crescido de forma normal, fechando os caminhos. O medo no grupo aumentava conforme percebiam que estavam presos. O ar ficava mais frio a cada minuto, e o vento carregava sussurros incompreensíveis. Luísa estava estranha. Ela parou de correr e ficou ali, olhando para a escuridão da floresta. Murmurava algo ininteligível, os lábios se movendo rapidamente. Daniel se aproximou e segurou seus ombros. Luísa, o que está acontecendo com você? Ela ergueu os olhos e sorriu. Elas estão aqui. Elas nunca nos deixaram. Daniel sentiu o coração gelar. Antes que pudesse reagir, uma voz feminina, rouca e profunda, sussurrou em seu ouvido. Vocês são os novos. A noite se arrastava, densa e silenciosa, como se o próprio tempo hesitasse em seguir adiante. Daniel segurava o velho diário com tanta força que seus dedos estavam brancos. As palavras escritas ali eram claras, o ritual podia ser revertido. O círculo precisava ser fechado novamente. Mas isso exigia um sacrifício. Luísa estava ajoelhada no centro da clareira, o olhar perdido, sussurrando palavras em uma língua que ninguém compreendia.
Seu rosto pálido estava iluminado apenas pelo reflexo da lua, e seus olhos dourados brilhavam como brasas. Alguém precisa ficar no lugar delas, ela disse, a voz doce e distante, como se já não pertencesse mais a este mundo. Gabriel recuou, o coração martelando no peito. Isso é loucura. Nós temos que sair daqui. Mas a floresta já não era a mesma. As trilhas que conheciam haviam desaparecido. Árvores que não estavam ali antes bloqueavam qualquer tentativa de fuga. A vila parecia estar se fechando ao redor deles, como uma criatura viva, faminta por suas presas. Foi então que eles as viram. Sombras femininas emergiram das árvores, flutuando sobre o chão. Seus corpos eram esguios e alongados, com rostos indistintos, exceto pelos olhos, aqueles mesmos olhos dourados que agora brilhavam nos de Luísa. Elas sussurravam. As palavras entravam na mente de Daniel como agulhas finas perfurando seu cérebro. Promessas, ameaças, segredos que não deveriam ser conhecidos. Feche o círculo, ele leu em voz alta no diário, tentando se concentrar. É a única forma. Elas não podem ser libertas. Rafael estava morto. Luísa não era mais Luísa. E Gabriel estava em choque. Só restavam ele e Natália para terminar aquilo. Natália pegou a faca cerimonial que encontraram na escavação e olhou para Daniel. O sacrifício precisa ser voluntário? Daniel hesitou. Ninguém queria morrer ali. Mas se não fizessem algo, todos seriam tomados. O chão começou a tremer. As sombras das bruxas se aproximaram, os sussurros tornando-se gritos dissonantes. Luísa sorriu. Não o sorriso gentil que Daniel conhecia, mas algo vazio, cruel. Já está feito. Vocês só precisam aceitar. Daniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Se eles hesitassem por mais um segundo, seria tarde demais. Ele agarrou Luísa pelos ombros e a arrastou para o centro da clareira. Seu corpo parecia mais leve do que deveria, como se já estivesse se tornando parte das sombras. Natália, comece o ritual. Natália leu as palavras do diário, a voz tremendo. A terra começou a rachar sob Luísa, como uma boca faminta se abrindo para devorá-la. Ela não resistiu. Apenas os observou, os olhos brilhando enquanto sussurrava algo que Daniel não conseguiu entender. Algo antigo. Algo errado. O vento se ergueu, gritos ecoando pela floresta. As sombras tentaram avançar, mas foram puxadas para dentro do chão, seus corpos distorcendo-se em formas impossíveis. Luísa deu uma última risada baixa antes de cair na escuridão. E então, o silêncio. A vila estava vazia. A floresta parecia normal novamente. Daniel e Natália caíram de joelhos, exaustos. Gabriel tremia, incapaz de falar. No dia seguinte, um grupo de resgate os encontrou. Eles estavam atordoados, sujos, sem qualquer lembrança clara do que havia acontecido. Onde antes estava o vilarejo, agora só havia mata fechada. Nenhum sinal das construções. Como se nunca tivessem existido. Mas Daniel sabia a verdade. Meses depois, em Belo Horizonte, Daniel estava em seu apartamento, tentando seguir com sua vida. Mas algo não o deixava em paz. Pesadelos o atormentavam. Sons estranhos na madrugada. Reflexos no espelho que não pertenciam a ele. Então, um e-mail anônimo chegou. Sem assunto. Sem remetente. Apenas uma foto em anexo. Era Luísa. Ou algo que parecia com ela. Seus cabelos negros caíam sobre os ombros, e seus olhos dourados brilhavam na tela do computador. Daniel congelou. Aquela foto havia sido tirada recentemente. Ele reconhecia o lugar ao fundo. A vila. Ele tentou rastrear a origem da mensagem, mas sua internet falhou. A tela do computador piscou. E, por um breve momento, no reflexo do monitor, ele viu
Uma mulher de olhos dourados, parada atrás dele.